Bom dia a todos, hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro da 25ª semana do Tempo Comum, festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. O Evangelho é de São Mateus, no capítulo 9, versículo de 9 a 13. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Aqui temos um problemão. E qual é? Jesus chamou para fazer parte do seu grupo um publicano ou um cobrador de imposto. Isso causou um alvoroço no meio daquele povo. Quem eram os cobradores de impostos ou publicanos daquele tempo? Eram funcionários do governo. Eles estavam nos postos recebendo os impostos do povo, taxas estabelecidas pelo império. Só que eles eram livres. Em cima de cada imposto, eles também poderiam cobrar a taxa deles. E alguns eram exagerados, cobravam taxas muito altas. O povo tinha horror aos cobradores de impostos. Eram consideradas pessoas de caráter duvidoso. Ninguém chamava um cobrador de imposto para cargo nenhum. E eles eram realmente excluídos e discriminados. De repente, Jesus chama um para fazer parte do seu grupo. Imagine isso. Estava Jesus afrontando a aristocracia sacerdotal ou os mestres do povo e fariseus? É evidente que não. Jesus estava pouco se lixando por esse povo. Sabia que eles não iam aceitá-lo nunca mesmo. E ele não ia deixar de fazer o que veio fazer. E o que ele veio fazer? Ele veio trazer o reino de Deus para todos. E o convite é feito em primeira mão para todos. Agora, aqui é pegar ou largar. A pessoa é livre, pode dizer sim, eu aceito, eu quero e vou. Ou, não, eu não quero, eu não aceito. Se não quer e não aceita, paciência, vai embora, vai ver sua vida, do jeito que você quiser. Agora, se eu aceito, como fez aqui Mateus, imediatamente largou o posto lá e seguiu Jesus. Então agora é se adequar ao reino que chegou. É assumir as condições para ser realmente discípulo desse reino que chegou. E que foi o que aconteceu, pelo que parece aí pelo texto. Levou Jesus até para a sua casa. E lá apareceram outros, cobradores de impostos, pecadores, enfim. Isso causou uma indignação muito grande por parte dos fariseus. Como? Foram perguntar aos discípulos de Jesus, o vosso mestre vai na casa ou se reúne com cobradores de impostos e pecadores? Em outras palavras, né? Será que ele não sabe quem são eles? E Jesus escutou a pergunta e ele respondeu a isto. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, aprendei, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Os justos, que continuem justos, já está de bom tamanho. Os santos, continuem santos, já está bom demais. Agora os pecadores não, esses precisam de um resgate, esses precisam serem regenerados, esses precisam que alguém estenda a mão, que alguém acolha, que alguém traga para perto. Esses precisam de redenção. E é justamente aí que Jesus entra, a redenção no reino que chegou. Aqueles que agora são tocados e acolhem este convite, esses são recuperados e são salvos. Assim foi com Mateus, assim foi com Zaqueu, assim foi com a pecadora e tantos outros. Foi para isso que Jesus veio. Aprendam de mim, né? Aprendam de mim. Ou aprendei o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. Do que adianta ir para o templo oferecer sacrifícios cruentos lá em favor disso ou daquilo, se o coração continua duro, discriminando, rejeitando todo mundo? Então quero misericórdia. Misericórdia passa pelo coração. Cordes é coração.
Então passou pelo coração, pronto, abrandou, tornou leve. A lei é outra, o ensinamento é outro, a doutrina é outra. Começa, portanto, vida nova. E assim, nós podemos hoje, mais que nunca, celebrar Mateus, que era cobrador de imposto, depois tornou-se discípulo do Senhor e ainda nos deixa um extraordinário testamento de fé e de amor. Um dos 4 evangelhos redigidos por ele para a comunidade judaica cristã. É o evangelho do reino de Deus, das bem-aventuranças e do cumprimento em Cristo das promessas da antiga aliança. Agradecidos, então, celebremos este grande apóstolo e evangelista do reino de Deus trazido por Jesus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia, uma boa semana, fiquem com Deus.